essa data que marca hoje, 1 ano da Operação Venire, que foi a primeira grande operação da Polícia Federal sobre o Cid, leva ele preso, ele, mais 2 assessores do Bolsonaro, é quando a gente começa a ter conhecimento sobre os detalhes de tudo que foi feito ali, sobretudo na reta final do governo do Bolsonaro. É quase que impossível de imaginar tudo que iria vir depois, né? A gente, naquela época, em maio do ano passado, já sabia sobre o fato de que eles tinham tentado, no final do ano, resgatar as joias, o colar de diamantes na Receita, né? Logo, dezembro de 2022. Mas a gente não sabia das negociações de venda. E elas só são possíveis a partir da prisão do Cid, a partir da apreensão de documentos, dos celulares, e aí é que começam a surgir todas as outras provas, tanto dessa negociação ilegal em torno da apropriação, né, desses bens, e inclusive de outros, porque tem até hoje um dos relógios que foi vendido, que é o Philippe Patek, até hoje está desaparecido. E a gente tem, neste mesmo mês de maio, a expectativa, pelo que contam as fontes na Polícia Federal, de que a Polícia Federal vá concluir o inquérito das joias. Então, veja como as ações estão conectadas. Se não tivesse ocorrido esta Operação Venire, 3 de maio do ano passado, a gente não teria conhecimento sobre os detalhes que envolviam a negociação ilegal dessas joias, desses outros presentes caros que tinham sido recebidos. E nem do papel do pai do Cid em torno disso. O pai do Cid aparece atrás de uma imagem de um objeto que também foi negociado, e inclusive o próprio Cid escreve mensagens dizendo que o pai dele estava com $25 mil, que seriam do Bolsonaro. E logo depois da busca e apreensão, que também incluiu o pai do Cid, que o Cid decide delatar. Né? Não chega a dar um mês. Se eu não me engano, é dia 17 de agosto do ano passado. E quando foi ali 7 de setembro, o Cid já estava com um acordo de colaboração com a Polícia Federal homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí abre, né, a caixa de Pandora, porque como ele é obrigado a falar tudo, ele não pode omitir nenhum crime, ele vai ter que falar também, ele acaba falando sobre as questões que envolviam a discussão de um golpe de Estado depois da eleição, depois que o Bolsonaro perdeu a eleição. Só que aí, como sabemos, né, você introduziu essa novela ainda com vários capítulos, né? O mais recente tem a ver com o Cid numa conversa com um interlocutor que ele se recusa a identificar até o momento, vai lá tentar jogar uma história de que foi obrigado, né? E aí isso vaza na revista Veja e ele é chamado para depor de novo. E aí não sabemos exatamente todos os detalhes desse depoimento dele no retorno, mas isso leva à prisão pela quebra do acordo de confidencialidade, né, do sigilo do acordo de colaboração, porque ele está falando com uma pessoa que não poderia falar sobre o acordo de colaboração, mas também por outros aspectos. E aí ele estava em liberdade por medida cautelar, ele descumpre a medida, ele volta para a prisão. E aí a gente acaba acompanhando, né, essa semana que vem a Polícia Federal volta, os principais investigadores lá do caso voltam dos Estados Unidos. E o Cid tem sido chamado para responder algumas questões em relação aos casos, já que a Polícia Federal está nos Estados Unidos. Então, o Cid está, de algum jeito, auxiliando essa investigação, muito provavelmente tentando salvar o acordo de colaboração dele, para ele não perder os benefícios, porque agora, assim, ainda não sabemos concretamente os detalhes do que ele negociou, do que o ministro Alexandre de Moraes vai aceitar, né, vai reconhecer em termos de colaboração dele, porque isso tudo está em andamento ainda. Mas, com certeza, o Cid está ali tentando salvar o acordo de colaboração, que também é relativo à própria família. A mulher do Cid está implicada nessa questão do cartão de vacinação. O pai do Cid está implicado na questão da negociação das joias. Então, para o Cid tem muita coisa para além da própria liberdade dele, né? E aí é meio que esse ano que fecha em torno dessa operação aqui, ele é um ano chave para a gente compreender
episódio final do governo Bolsonaro, que era uma coisa que vinha se anunciando mesmo antes do fim da eleição. Bolsonaro sempre deixou claro, em vários momentos nos discursos públicos, que ele não ia querer abrir mão da cadeira da presidência da República, não importa o que acontecesse naquela eleição. Então, não saberíamos de todos esses detalhes, inclusive dos depoimentos dos comandantes militares que vieram à tona recentemente, em função da implicação deles no caso, e que corroboram as declarações do Cid, as outras provas. Não saberíamos de nada disso se não tivesse acontecido a Operação Venire em maio do ano passado.